Isso já aconteceu antes. Bom, pessoal, segunda parte da nossa aula de hoje, 1º de outubro de 2021. Se ela for se cair por conta da reunião, ela vai ter que ser avisada e pedir para voltar para a reunião, né? Se a colega de vocês for removida pelo Google Meet. Bom, tá gravando, vamos apresentar. Para continuar. Pronto. Aqui apresentando. Ela conseguiu voltar? Certo. Então nem pediu a permissão. Evolucionismo. Vamos lá. Não pode. Vou dizer para vocês que tem uma biografia de Darwin. Eu apresento na aula que vem o documentário. É um documentário que eu também tenho em DVD, que eu costumo passar em sala de aula. Aquele idealismo do tipo platônico considerar o seguinte, que todo, falando em termos de espécie, ainda vamos falando em termos de espécie como a unidade central da evolução, porque o grande nó para se aceitar qualquer teoria da evolução é isso, que é aceitar que uma espécie pode se transformar em outra espécie, mas, no final das contas, o que é uma espécie? Então, do ponto de vista do idealismo, é que todos os membros de um táxon determinado compartilham certas propriedades essenciais. Termo vem do grego, o eidos, ideia ou essência, dependendo da variação de como é que o pensador encarava. Então, todos os membros de um táxon determinado compartilham propriedades essenciais e não características fenotípicas em comum. Existe uma diferença muito grande. Que o idealismo achava que eles compartilhavam essências, ideia no sentido aí bem platônico, bem Platão, tinha a ideia do gato, ideia de gato. E o resto era cópia imperfeita. Ideia do gato lá do mundo das ideias. Eidos, que acho que tem a ver com essência. Então, que é muito diferente de compartilhar características fenotípicas em comum devido às leis da hereditariedade. Certo? Esse pensamento aqui era o que era até o século XVIII, né? A espécie é definida por meio de um arquétipo, idealização ou abstração, extraída de todos os que compartilham as propriedades essenciais. Certo? Os membros de uma espécie são imperfeitamente semelhantes ao arquétipo daquela espécie. Né? Vai até a naturfilosofia do século XVIII e XIX. Ainda há resquícios dessa forma de pensamento, de se encarar espécie, até o século XIX. O conceitualismo, que espécie é um conceito, mas não é arbitrário, não é da nossa cabeça, simplesmente.
que as características que os indivíduos compartilham são reais, né? E o nominalismo tem um tipo tradicional, aquele bem do Ockham, Buffon, Lamarck e Darwin, sim, que existe apenas indivíduos. E espécies são convenções nominais e práticas, que existem indivíduos. Só que, para os três, eram coisas bem diferentes entre si. São indivíduos, ou a origem dos indivíduos, né? Buffon, não existe teoria da evolução. Lamarck, a origem dos indivíduos era uma questão de linha evolutiva, da herança a partir de uma certa herança a partir de linhas evolutivas que iam se aperfeiçoando com gerações, muitas e muitas gerações. E Darwin, um ancestral em comum, né? Indivíduos, quanto mais perto de um certo ancestral em comum, mais semelhantes eram entre si. E quanto mais distante, mais diferentes entre si, há um ponto de que haveria incompatibilidade reprodutiva, de tão diferente que ficavam entre si, aí nesse caso começaria a ser considerado uma espécie diferente. Mas para Darwin não existe espécie no sentido, digamos assim, na natureza. Existe apenas indivíduos. Então, o nominalismo tradicional é esse nominalismo em que espécies são convenções nominais, né? Ou seja, palavra. E contemporâneo, espécies são indivíduos concretos e reais. Existe um nominalismo contemporâneo em que espécies são consideradas, são reais, certo? Espécies são formadas por indivíduos concretos e reais, mas formam grupamentos chamados espécies. Sim, no contemporâneo, espécie existe, sim. Espécie é algo que existe, e biólogos gostam muito de considerar também isso, né? Descobrir espécie nova, né? Nesse caso, a biologia contemporânea é um pouco diferente do pensamento de Darwin. Em Darwin não existia espécie na natureza. Quanto mais raças. Nesse caso, ele era bem diferente do resto do povo do século XIX, na grande maioria. Mas vamos lá. Esse livro aqui, Zoonomia, ou as Leis da Vida Orgânica, em 3 partes, por Erasmus Darwin, avô paterno de Charles Darwin. Essa aqui é a editora desse livro aqui, já é de 1903. Essa foi o único original que eu achei. Foto do original, né? De volume 1. E o avô dele, que nesse livro Zoonomia, ele era médico. No livro Zoonomia, há ideias de evolução, mas não tem mecanismo. Ele lança a ideia de que espécie pode ser transformada em outra, que há. E nessa época, era chamado de transmutação das espécies. O termo evolução é bem posterior. É posterior ao próprio Darwin, não é posterior a Darwin, mas é posterior na época, na juventude de Darwin. Ainda se usava essa palavra, transmutação, e pouquíssima gente aceitava, na época da juventude de Darwin. Certo? Predominava o criacionismo fixista. Mesmo no final do século, não foi aqui, no final do século, tanto é que aqui esse livro aqui, essa publicação em 1803, ele faleceu em 1802, e não era jovenzinho, novinho, não faleceu jovem, certo? Mas ele não tem, nesse livro dele, que é do final do século XVIII, pouquíssima, eu não sei quem, não me perguntem quem aceitava a
evolução, ou quem aceitava que uma espécie conseguiria ser transformada em outra. Porque eu não sei quem que aceitava isso. Mas ele já lança essa ideia, no final do século XVIII, que uma espécie poderia ser transformada em outra. Certo? Apesar de não dizer, e isso decepciona um pouquinho o neto, que quando nasceu, Darwin nasceu em 1809, o avô já era falecido. E decepcionou um pouquinho por conta do que ele não apresenta por que uma espécie conseguiria, como, não é nem por quê, como uma espécie poderia ser transformada em outra. Já sei. O Lamarck aí tem um princípio transformador. Lamarck tem, a gente vai ver já já. Tem um princípio de transformação. Licença, Anitta. Aí fiquei sem dentro. É que eu tenho uma plataformazinha que eu coloco posso colocar o teclado para baixo, embaixo do monitor. Então tá aqui. Vou cansar. Isso aqui é uma edição recente desse livro. Mas vamos lá. A primeira teoria mesmo da evolução, que há explicação de como é essa transformação, foi, como vocês sabem, elaborada por Lamarck. E no século XIX, até a época de Darwin, quem aceitava a teoria da evolução, essa minoria que começou a aceitar no século XIX, era lamarquista. O Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, o Chevalier de Lamarck. Certo? Ele faleceu em 1829, é começo do século, que ele começa meio a publicar, começo do século XVIII. E tem algumas características, perdão, XIX. Certo? Começa o trabalho dele entre o final do século XVIII e comecinho do século XIX. Ele tem muita influência organicista no trabalho dele, certo? Vamos lá. Características do evolução de Lamarck. Baseava-se em princípios ou leis da natureza desenvolvidos por ele. É o seguinte, essas leis da natureza, eu pergunto de antemão para vocês, para a gente antecipar um pouquinho, no final das contas, como é que ele chegou a essas leis? Essas leis da natureza não são leis elaboradas como na física, que são elaboradas a partir de hipóteses verificadas experimentalmente. Realmente tem muito de... A elaboração desse princípio, dessas leis, tem muito daquilo que o Comte chamava de pensamento metafísico. Certo? E realmente tem muito do metafísico. Então, como ele chegou, aí é outra história. E por isso mesmo há problemas epistemológicos, né? Geração espontaneísta, certo? Que envolvia geração espontânea, dos organismos mais simples, organicista. Essas leis desenvolvidas por ele, certo? Agiriam como um princípio, digamos assim, organizador, não. Um princípio que, olha, era o seguinte, que essas leis têm esse caráter organicista, dizer que elas
regiam os seres vivos, certo? Ele foi um dos primeiros a usar a palavra biologia, porque ele queria formar uma ciência como era a física, com base em princípios. A inspiração foi os princípios de Newton, que teria que ter princípios para ser ciência e não mais uma história natural, e esses princípios regerem o funcionamento dos seres vivos, não de um modo mecânico, mecanicista, e sim que regeriam a natureza. Vai ficar mais claro para vocês quando a gente vê, a partir das leis, que leis são essas e como é que elas agem. Mas, nessa visão organicista, a natureza é um todo harmonioso. Se ocorre uma mudança, tudo mais muda para se reharmonizar com essa parte que mudou. Há uma mudança climática, há uma mudança de regime de chuva, as plantas têm que mudar. Mudam não porque são selecionadas, e sim por conta das leis da natureza. Elas mudam, os animais também mudam para reestabelecer esse equilíbrio. E esse equilíbrio é obtido por ação dessas leis, que aí funcionam como princípios orgânicos de organização da natureza de forma orgânica. Então, ela é muito organicista. Na realidade, pelo que eu li, Lamarck tinha muita influência dessa literatura filosófica do final do século XVIII. E realmente ele rejeitava o pensamento mecanicista. Então, uma outra coisa, uma curiosidade, não sei se já falei agora, falei para vocês, mas a palavra biologia ele foi um dos primeiros a usar. Ele teve um alemão lá também que criou a palavra biologia de forma independente. Todos seres vivos, biologia. E que deveria ser uma ciência, como é a física, e não mais uma história natural. E progressista. E tudo isso leva a um progresso. Aí uma espécie vai progredindo, gerando outra espécie que é mais aperfeiçoada do que a anterior. Certo? Bom, as 4 leis. Eu não sei se no ensino médio continua a se ver 2 leis. Eita, peraí. Tem alguém lambendo minha mão. E língua de gato é áspera. Daqui a pouco começa a arder. Mudar a posição. Uso e desuso de órgãos. O uso e desuso levam à atrofia e o desuso levaria à atrofia e o uso ao aperfeiçoamento ou ao crescimento, hipertrofia, dependendo do órgão. Isso tem uma analogia, é uma generalização do que acontece com a musculatura, né? Sim, mas com o desuso, considerando que isso é objeto de herança, que os caracteres adquiridos é objeto de herança, mas um caractere adquirido tem 2 leis complementares para isso, que é a necessidade. Esse uso e desuso é por questões de necessidade para a sobrevivência. Isso que vira hereditário. Se a questão não é sobreviver, não vira. Então, é necessidade da espécie. Então, uma espécie só muda se for necessário, justamente por conta das mudanças na natureza. Certo? E leva ao progresso. Aumento progressivo da complexidade das espécies e ao aperfeiçoamento delas. Professor? Oi.
Lamarck usou o exemplo das girafas, porque toda vez que alguém fala de Lamarck, sempre fala das direito. girafas. Eu acho que ele usou. Eu não sei se ele usou girafa, não sei mesmo. Mas a história seria, em termos dessas 4 leis, o que o pescoço cresceu por causa do uso para a sobrevivência, porque as árvores cresceram também. Elas tiveram que alcançar a copa. Mas nesse Realmente é ponto de bem vista didático. lamarquista, nesse progresso, desse progressismo, haveria o seguinte: a árvore, as árvores necessárias para a sobrevivência das girafas não cresceram de um dia para o outro. E o pescoço também não. As gerações foram ficando com o pescoço cada vez mais longo, porque as árvores foram ficando cada vez mais longas. É uma coisa gradual também. Parece que, na teoria da marca, seria coisa gradual. Foi havendo mudança gradual do clima, que alterou as árvores, elas foram ficando com copas cada vez mais para o alto, e os antepassados da girafa foram precisando de pescoço cada vez mais alto. Mas isso aí não tem nada a ver com seleção natural, né? E sim com um aumento progressivo devido ao uso necessário para a sobrevivência. Esses 4 princípios, vamos chamar de princípios, agiriam em conjunto, de uma forma orgânica, para essa transformação dos seres vivos. E fala aqui de todos, né? Então, vê que é uma visão de uma natureza harmoniosa. E não é diferente da de Darwin, que é seleção. A seleção não é uma coisa orgânica. Né? A ideia de seleção já é uma questão sistêmica. Já é uma ideia, digamos assim, bem avançada para a época. Alguém pode até dizer. Darwin tem a ideia de que é um processo seletivo, que simplesmente ele ter lido Malthus contribuiu para essa ideia dele. Né? O economista Malthus, dizendo que a produção de alimentos cresce aritmeticamente, né? A adição aritmética, e a população é sempre geométrica. Então, vai ter que. Então, a natureza. Isso acontece na natureza. As espécies multiplicam muito, mas muitos morrem, né? Nesse processo de morrer, acaba havendo seleção. Então, a transformação é muito mais por conta de uma seleção do que de um aperfeiçoamento progressivo. Mas também tem essa ideia de progresso. Eu gosto de uma figura que está aqui adiante. Essa aqui. Certo? Eu volto aqui. Tem alguém me atrapalhando. Pronto, está aqui, meu mouse está aqui. Temos aqui, isso seria a visão do progresso dos seres vivos ao longo do tempo. Na origem de todos os seres vivos e até o presente momento. Certo? Até o presente momento. O que acontece é que e aqui diz respeito ao grau de organização. Então, os primeiros seres vivos a surgirem foram os mais simples, que, com o passar das gerações, eles foram ficando mais complexos por conta de que uso e desuso, necessária sobrevivência, foi havendo aumento da complexidade. Ou seja, cadeia do ser visto como é vista hoje. Então, e o ser humano seria o ser vivo, por conta do cérebro, mais complexo, ou seja, mais aperfeiçoado. Uma outra coisa, tem que ficar claro para a gente, é que Lamarck, nesse caso, era materialista. Ele considerava que não existia alma
e que a intelectualidade humana é um fruto da evolução do cérebro. É um processo fisiológico do cérebro, certo? A gente é um fruto dessa evolução, mas é uma evolução bem diferente da de Darwin, porque a gente, se o ser humano é a espécie mais desenvolvida, foi porque somos descendentes dos seres vivos, digamos, que são mais antigos. Tivemos tempo para esse aperfeiçoamento. Mas só que esses outros seres vivos simples continuaram a surgir. Então, nisso aqui tem geração espontânea. Os seres vivos mais simples surgem por geração espontânea. Eu não sei, eu acho que é uma coisa que não é falado direito, é que a teoria da evolução de Lamarck é espontaneísta, requer a geração espontânea. Então, os outros seres vivos mais simples que surgiram depois desses aqui continuaram evoluindo e seguiram outro caminho evolutivo que foi se aperfeiçoando cada vez mais até surgir seres vivos menos complexos que o ser humano, menos complexos que o ser humano, mas um pouquinho menos. Símios, por exemplo, chimpanzés. Então, seria uma questão de tempo o chimpanzé se aperfeiçoar, os seus descendentes, até chegar no nível de complexidade do nosso cérebro, por exemplo. Mas, em outra palavra, é uma linha evolutiva diferente. E, por outra linha, surgiu coisa totalmente diferente, porque foi questão do uso, desuso e necessidade. Aí surgiram as plantas, surgiram outros grupos de seres vivos. Mas os seres vivos mais simples continuam a surgir espontaneamente. Certo? Então, a geração espontânea começa a ser derrubada mesmo em 1860 com Pasteur. Eu não vou dizer que ele refutou, porque ele não refuta. Para refutar a geração espontânea, precisou de algo mais do que aqueles experimentos de Pasteur. A gente vai ver isso. Certo? Ali tem muitos bastidores naquela história de Pasteur ali. Tem muitos bastidores, inclusive questão de prestígio político em relação à sociedade da Academia Francesa de Ciências. Que Pasteur era favorecido. Mas o seguinte, no caso de Pasteur, falando de geração espontânea, o que contribuiu muito mais para a refutação da geração espontânea é quando a teoria celular torna-se reconhecida, junto à teoria celular, junta também com conhecimentos maior sobre os micro-organismos, de como é que eles se multiplicam, certo? E isso tudo vai acontecer no período de Pasteur para o século XX e começo do século XX também. Ou seja, os resultados posteriores a Pasteur corroboraram a ideia de que geração espontânea não existe e que ele estava certo. Muito mais do que somente os resultados dele. Agora, Charles Robert Darwin, né? Nascido em 12 de fevereiro de 1809. Ele faleceu, acho que foi em abril de 1882, ataque cardíaco do coração, consequência de infarto. Ele ainda levou um tempinho, ele não foi fulminante. Falam que foi por causa da suposta doença de Chagas que ele pegou aqui na América do Sul. Tinha. Nos diários dele, tem muita gente. Tem o documentário que vou passar para vocês. É curtinho. Fala. Tem no YouTube. É do Biographic Channel. Não sei, nesse canal já fez parte de um pacote aqui no Brasil. Provável, olha, é suposto, sim, considerando alguns sintomas dele adquiridos, começou a piorar com um pouquinho da idade, mas adquiridos
depois da viagem, isso é um motivo. Considerando que ele foi um jovem muito vigoroso, era atlético, e depois de certa idade. Quando ele publicou A Origem das Espécies, com 50 anos de idade, mais ou menos essa foto aqui, mais ou menos na época da Origem das Espécies, aqui criança, aqui com 22 anos, por aí mais ou menos na idade que ele foi para a viagem do Beagle, aqui já 50 anos, totalmente calvo, né? E aqui com 70, né? Mais de 70 anos, colorizada a foto. Depois ele... Sim. E considerando o relato dele, olha, existe um relato no diário dele e que ele foi picado por barbeiro. Isso é fato. Ele foi picado por barbeiro. E nos Pampas. Não foi nem no Rio de Janeiro. Foi num lugar desse que ele ficou, dormiu, etc. Acho que era um lugar muito... As condições físicas eram muito ruins, né? Então, picado ele foi. Alguns sintomas. Então, na época da publicação que ele publicou com 50 anos, em 1859, da Origem das Espécies, apesar de ele já ter essas ideias muito antes, com 30 anos ele já tinha, ele trabalhava pouquíssimo porque não tinha saúde para isso. Não tinha, porque ele vivia em certos períodos. Tinha período que ele era 2 horas por dia. Ele vivia passando mal na cama, vomitava, tinha sintomas do tipo, cansava fácil, muito fácil. Pode ter, pelo que biógrafos falam, ele pode ter também, provavelmente tinha síndrome do pânico. Aí não dá para saber se eram as duas coisas, provável fossem as duas coisas, porque a doença de Chagas é crônica, né? Então a pessoa pode viver muitos anos com ela. E a única forma de saber seria exumar o corpo, isso ninguém nunca já se cogitou, sim. Eu vi numa reportagem, se cogitou fazer isso, mas cogitou. A única forma de descobrir seria exumar o corpo dele. Pois é, ia dar para ver esse ponto. Oi? Não faz faz tipo 120 anos que o bicho morreu e ia dar para ver alguma coisa? Eu acho que DNA. É. Talvez no DNA, porque realmente não tem mais lá. Talvez. E olhe lá. Não, é meio difícil. Seria muito difícil. Mas aí os biólogos falam, ou foi síndrome do pânico, ou Chagas, ou as duas coisas. Que a síndrome do pânico piorava o quadro clínico dele. Certo? Justamente, ele tinha um medo terrível de contrariar os outros. Tinha medo de acabar com a reputação da família dele. De acabar com... decepcionar a mulher. Tinha medo. Olha, ele teve 10 filhos com ela, né? 7 sobreviveram à idade adulta. Dizem também que a filha, o filho mais velho era homem, mas a das meninas, a mais velha, faleceu com 10 anos. Isso deu ele tinha 40 e poucos anos, deu um baque nele que talvez tenha contribuído, junto com a história do Wallace. Aí ele que ele pensou, é o jeito, vou publicar. Quando ele publicou, ele já era um naturalista reconhecido durante a viagem do Beagle, por causa de Henslow, por causa do professor dele, que ele mandava para o Henslow. É Alfred? Não. Agora eu esqueci o prenome dele. Mandava o que ele coletava. Foram 5 anos. Vamos lá. A viagem do Beagle. Certo? O que marcou mesmo, a grande diferença. Porque, olha,
Ele, quando criança, ele era o caçula, perdeu a mãe com 8 anos de idade. Quando criança, digamos assim, o pai era distante e ele foi criado pelas irmãs mais velhas do que ele. Então, quando criança, ele gostava o quê? De campo. Ele brincava muito e passava muitas temporadas na casa dos primos maternos, família materna, Wedgwood. A mãe dele, qual era a mãe? Era Sarah. Qual o mesmo nome da mãe dele? Robert Darwin, pai dele, filho de Erasmus Darwin. Certo? Erasmus Darwin, o avô, era muito amigo de Josiah Wedgwood. O avô dele era médico, Josiah Wedgwood era industrial, tinha indústria de cerâmicas, certo? Eles eram tão amigos entre si, com aquele círculo, e eles também, por serem ricos, né, eles tinham influência política no parlamento, e os avós dele, tanto o paterno quanto o materno, tinham muitas ideias em comum, inclusive o abolicionismo. Eles já abominavam a escravidão. Ou seja, Darwin, desde os avós, né? Desde o avô paterno e o materno, já queriam, já tinham ideias abolicionistas. Então, Darwin nasceu numa família de abolicionistas, tanto de pai quanto de mãe. Acho que é Sarah. Eu esqueci o nome da mãe dele. Depois se consulta. Wedgwood. Então, o filho do Erasmus, Robert, casou com a filha do amigo dele, Josiah Wedgwood. Né? E juntou as duas famílias. Eles juntaram as famílias. E Darwin se casa com a prima materna, né, dele, Emma Wedgwood. Prima carnal, de primeiro grau. Né? Que era Emma. Se casa com a prima também materna, Wedgwood. Por sua vez, essa prima dele era filha de um tio materno, que era Josiah Wedgwood II. Josiah Wedgwood II, que era o tio materno dele. A gente vai ver que ele depois tem um primo de Darwin, Galton. O nome Galton é o nome do pai dele, que ele era o Galton era filho de uma irmã da mãe de Darwin. Então, mas vamos lá. Jovem formado em teologia por Cambridge. Vamos lá, isso é bom para me lembrar também. O curso que ele fez foi teologia. Falando assim, em termos da infância, ele gostava muito do convívio com os primos, etc. Ou seja, ele não era muito estudioso. Colecionava insetos, caçava, né? Andava a cavalo desde cedo. E com 16 anos de idade, vocês vão ver isso no documentário, mas aos 16 anos de idade, ele vai fazer medicina, estudar medicina na Universidade de Edimburgo, na Escócia. Fracassa, porque ele não tinha vocação para médico de jeito nenhum, nem hoje em dia ele seria lá um bom médico, quanto mais no começo do século XIX. O cara tinha que ter estômago. Olha, dizem, né, que a primeira aula de cirurgia que ele viu na vida, ele dizia, nunca mais. Na primeira, mas ficou por lá com vergonha, com medo do pai.
E ficou por lá, ainda ficou por lá na Escócia, com medo de voltar. E o pai sem saber que ele tinha abandonado. Até que ele não consegue mais e volta. Mas ele foi sustentado a vida toda pelas famílias, né? E se casa também com a prima. Aí, nesse caso, ele nunca precisou ganhar a vida. O pai dele pagou tanto dinheiro para ele durante a excursão do Beagle, mandava letras de crédito, sei lá como era, ele via por navio. Porque na excursão do Beagle, o Beagle ficava, às vezes, ancorado, ou ele deixava o povo num lugar como Rio de Janeiro, aí o navio ia para outro para se reabastecer, para fazer coisa, e voltava um mês depois. Era o tempo que outros navios iam chegando, né? Mais direto. Isso foi a viagem toda assim. É lógico que o percurso não se leva 5 anos para fazer o percurso que ele fez, por mais longo que seja, né? É porque a viagem dele foi ao todo 5 anos. Olha, ele pagou uma excursão que ele fez aos Andes, quando ele estava no Chile. Depois eu descrevo. Do próprio bolso, porque a excursão não tinha dinheiro para isso. A Marinha Britânica não fornecia esse tipo de dinheiro. Ele que pedia para o pai. Ou seja, também a excursão dele foi patrocinada. Certo? Então, quando ele desistiu de medicina e voltou, e falando que não tinha condição de ser médico, de enfrentar aquilo, explicou a situação para o pai, né? A mãe já tinha falecido, para o pai. Aí o pai sugere que ele faça teologia, faça um curso para que dê respeitabilidade e status social. Você não precisa, você vai ter tempo à vontade, porque é um tipo de carreira que vai permitir que você trabalhe pouco, seja respeitável, você não precisa também ganhar dinheiro, né, por causa das condições da família dele. E vai ter tempo de colecionar seus besouros. Alguém está aparecendo na câmera. Se abaixou agora. Vai poder continuar colecionando, que isso é coisa que ele já fazia desde criança, porque vai ter tempo. Aí ele se forma em teologia, mas em teologia, na época, eles tinham. Eles viam história natural. Quando ele se formou em teologia, ele praticamente só estudou história natural. E teve influência de 2 professores. Eles falam lá do Henslow, que era de botânica, mas eu não falo do Sedgwick, que também exerceu muita influência nele, Sedgwick, que era de geologia. Darwin tinha uma boa formação em geologia e usou isso durante a viagem do Beagle. Tinha uma boa formação em geologia, certo? Então, aqui está o percurso que América do Sul, Oceania, África viram celebridade. Está aqui o caminho. Total. Mas o percurso assim, global. Oi. A viagem do Beagle tem algum outro propósito além de só conhecer? Não, realmente tinha outro propósito. É totalmente secundária a questão do natural. O objetivo não foi conhecimento da natureza, fazer uma pesquisa em história natural. Tanto é que isso, o pai dele que dava dinheiro para ele ter condições de fazer isso, contratar gente nos lugares que eles ficavam, percorrer, entrar pelo interior do lugar, se hospedar nos lugares lá. E tinha que ter dinheiro para isso e a Marinha não fornecia. O Beagle era um navio militar. Aqui, aí aqui a volta. O Beagle era um navio militar. O objetivo militar fazer, contribuir para aperfeiçoar as
cartas náuticas. Tinha esse objetivo específico, fazer a marcação precisa das longitudes, né, desses que na vertical, em relação ao Equador, né? Porque as latitudes que são horizontais é muito fácil, né? A partir do Sol, né? É muito fácil. Cada inclinação da Terra fica muito fácil. Quanto mais afastado do Equador, a graduação dá para ser marcada com bastante precisão. Mas uma marcação de longitude, essa marcação vertical, requer uma precisão, né? Então, o Beagle levou uma espécie de relógios, marcação do tempo, junto com outros, para a marcação da velocidade do navio, eles saberem exatamente a distância que eles estão percorrendo. Tanto é que eles fizeram esse movimento aqui ao redor do mundo, e o objetivo do Beagle foi pelo hemisfério sul, e fazer essas coordenadas. O objetivo era cartas náuticas, com precisão. Então, eles levaram os equipamentos. E era um navio ágil, pequeno, também. Justamente para isso. Aqui na ida. Aqui na volta não aparece Recife, na volta ele passou por Recife. Mas na ida foi Salvador e Rio de Janeiro, depois Montevidéu. Ficou um tempo aqui entre Montevidéu, perdão, no interior, porque ele fez excursões aqui para o interior da Argentina, aí passa para cá, Valparaíso, Calhau e Lima, Galápagos. Ele parou aqui, coisa de... Não foi nem mais um mês, não, foi uns 3 meses por aí que ele ficou aqui no Chile, para vocês terem uma ideia. Isso foi muito importante, não se fala direito nos documentários, só se fala de Galápagos, mas não se fala direito do papel desse período que ele... Olha, toda a viagem foi muito importante. Mas, por exemplo, aí... Eu pensando que ele ia descer agora. Ainda está aqui. Está carente hoje. Alguém está carente hoje. Querendo dar aula, professor. Oi? Está querendo dar aula. É. Me atrapalhando. Cara, querendo deixar o cheiro aqui. Se esfregando no lugar para vocês. Bom, no Chile, certo? O navio chega em Valparaíso, que é a região portuária, né? Mas ele, além de... Ele vai até Santiago, sobre aquela serra costeira deles, que é uma subida aí, no nome de mula. De Santiago, ele vai para... Eita, esqueci. Vai para a Argentina. Falando nisso, porque até esse documentário não enfatiza essa parte da viagem. Vai para... qual é aquela cidade na Argentina? Eu já vi o nome. Mendonça. Eu já ia procurar, mas é Mendonça, na Argentina, que é do outro lado. Tem Santiago aqui, os Andes no meio, do outro lado é Mendonça, na Argentina. Então ele vai de Santiago para Mendonça, subindo a Cordilheira dos Andes. E a Cordilheira dos Andes, acho que o caminho que ele deve ter percorrido deve ir no máximo a 4.000 metros de altitude, mas a Cordilheira tem fácil, picos a 6.000 ou quase 7.000 metros.
Fácil, fácil. O Atacama está 5.000 metros de altitude. Né? Então, tem picos de 7.000, mais de 7.000. Então, é fácil, porque tem muitos acima de 6.000. Então, o traçado que ele fez pegou a 4.000 metros de altitude. Então, e é uma viagem tanto, na época, e de Santiago para aí, então ele pagou. Pagou o pessoal. E o que foi importante aí nessa expedição que ele fez de Valparaíso, Santiago e depois Mendonça e voltou, foram os fósseis. O conhecimento de geologia dele ajudou. Os fósseis que ele encontrou no caminho. A 2.500 metros, encontrou fósseis de gimnospermas. Num lugar que mal dá árvore, que hoje em dia não tem árvore, lá na Cordilheira dos Andes. Realmente, 2.500 metros, olha, a Cordilheira dos Andes em si, acima desses 2.000 metros de altitude, é uma coisa muito árida. A única umidade que ele tem é aquela sazonal de neve, da queda de neve. E quando cai neve é muito frio também. Então, ficam os picos nevados, os maiores. A 2.500 metros não fica neve eterna. Fica aqueles picos nevados e o resto muito... Aquilo ali tem a cor de cimento. É um chão de uma aridez, é uma cor de cimento. É uma cor não é de barro, não, é cimento, aquele cinza. Porque... E por conta da aridez e quando tem água, é neve e é muito frio, não desenvolve árvores ali. Na época de Darwin já não tinha. E ele encontrou fósseis de troncos de gimnospermas. Hoje ele sabe que ali esses troncos tem são mais velhos, esses fósseis, do que a Cordilheira dos Andes. E encontrou também fósseis marinhos associados a esses troncos. E a 4.000 metros de altitude encontrou também fósseis marinhos a 4.000 metros de altitude. Então, o que aconteceu aqui? E ele pensou, existem duas possibilidades, né, básicas. Ou o mar cobriu aqui e recuou, ou isso aqui se elevou. E concluiu de forma correta que os Andes se elevaram. Foi uma elevação. E uma elevação que, não me lembro agora o cálculo que ele fez, se fosse a 1 centímetro por ano, levaria 4 milhões de anos. A gente tem que fazer as contas. Agora não. Mas levaria, eu sei que chega a esse valor de 4 milhões de anos, que para a época, em 1830, né, por aí, não me lembro agora quando ele esteve lá. Acho que antes disso. 4 milhões de anos era muito tempo. Os Andes têm cerca de 60 milhões de anos. 70, aliás. Certo? 70. E, considerando os fósseis das árvores e desses fósseis marinhos, ele imaginou o seguinte, que, em um certo tempo, aquilo estava perto do nível do mar, essa floresta de árvores. O mar se elevou, aquilo de alguma maneira afundou um pouco, e o mar se elevou e inundou a floresta, aí por isso os fósseis marinhos. Depois aquilo começou a se elevar para estar no nível atual. Depois ali começou a se elevar. Foi isso. E uma coisa é fundamental para a teoria da evolução de Darwin, da seleção natural. O tempo geológico. As espécies, o tempo, é fundamental, porque elas precisam ser muito antigas para fazer o efeito da seleção natural. Para que uma espécie se transforme noutra, é muito tempo. Muitas e muitas gerações.
requer muito mais tempo do que a teoria de Lamarck. A teoria de Lamarck, sendo algo daqueles princípios em harmonia com a natureza, vai transformando e os seres vão se transformando. Seleção não, né? Tem que aparecer um que é um pouco diferente, que acaba sendo favorecido pela mudança. Não. Então, vamos lá. Desculpa, aqui, peraí. Vai para aqui, Galápagos, a história vocês sabem, e atravessa o mundo aqui, o Pacífico, certo? E ele passa por ilhas, aqui não está mostrando, no Pacífico, um pouquinho aqui, nessa região aqui, onde é Fuji, por aí. Hoje em dia, Sydney, essa região do Sudeste Asiático também passa por ilhas aqui, sul da África, as Ilhas Maurício, depois Cidade do Cabo, ele fica um tempinho na África do Sul, e também contribui muito para a formação dele, porque ele entra em contato com povos muito diferentes entre si, com indígenas no Brasil e na América do Sul, com aquelas populações aquelas populações lá do Pacífico, e ele vê também muita coisa absurda. Além da escravidão no Brasil, ele viu muito como é que os dominadores europeus tratavam as populações locais, certo? E isso também contribuiu para ele, porque ele viu, digamos assim, muita injustiça social. Foi testemunha de como é que os dominados eram tratados pelos dominadores, viu coisas que estavam acontecendo ali na África do Sul, na época, certo? E ele já tinha uma mentalidade abolicionista. Aí juntou com o que ele viu durante a viagem nesses 5 anos, isso deu uma maturidade a ele muito grande, certo? E foi amadurecendo também a ideia do ancestral em comum. Então, para ele, as mazelas humanas eram questões sociais e não biológicas. Desde muito cedo pensava assim, que o problema é social. Os pobres são pobres não por culpa deles. Quem é pobre numa sociedade como a britânica, mesmo a dele, não é porque ele tem inferioridade de inteligência. É por questões sociais mesmo. E a ideia do ancestral em comum quer dizer que todo ser humano tem um ancestral em comum. Ou seja, todos nós somos parentes, somos irmãos, todos nós temos um parentesco em comum. Então, essa ideia, do ponto de vista de Darwin, é antirracista. Então, Darwin já tinha essa mentalidade antirracista, até porque ele não considerava que existisse espécie mesmo na natureza, e sim só variações, indivíduos com suas variações. E não existe um indivíduo igual ao outro. Então, todos nós compartilhamos as mesmas variações. E não... Como é que é melhor explicar? Qual era a ideia dele a respeito de espécie? Vamos lá. Espécie não existe na natureza. O que existe são indivíduos que, quanto mais semelhantes entre si, é porque eram mais próximos a um ancestral em comum. Então, os indivíduos da mesma família, certo? Tem muito mais semelhança entre si do que de uma família distante como a africana, uma asiática. Mas, mesmo assim, não são tão diferentes entre si, porque todos nós temos o mesmo ancestral em comum, que o primeiro ser humano seria o primeiro ancestral de todo mundo.
certo? Agora, em relação ao chimpanzé, aí já tem um ancestral em comum bem mais distante, e por isso, às vezes, a gente acumulou mais variações entre um e outro, certo? Mas a gente tem um ancestral em comum, todo primata tem um, todo mamífero, e assim vai. Quanto mais afastado, mais acumula variações e ficam mais diferentes entre si, né? E maior número de variações de indivíduos diferentes. E é uma coisa só nominalista, a gente querer agrupar espécies, certo? Vamos lá. A teoria da evolução mesmo. Processo básico, seleção natural. Vocês, todo mundo ouve falar, né? Já ouviu falar. Ancestralidade comum, variabilidade entre indivíduos como impulsionador da evolução. O que impulsiona, e Darwin não tem nenhuma teoria, uma genética elaborada, isso foi um grande empecilho para ele. Foram dois grandes empecilhos científicos que Darwin enfrentou. Tempo da Terra, de existência do planeta, por mais que imaginasse que fosse muito longo, não existiam evidências para considerar a Terra como muito antiga. Mesmo os cálculos da época, cálculos de termodinâmica da época, do Lord Kelvin, que calculou a Terra com 400 milhões de anos, ou o Sistema Solar como com 400 milhões de anos, para vocês verem como é que estamos distantes da realidade. 400 milhões de anos é muito pouco tempo, comparado com 4 bilhões, né? Porque ele fez cálculos termodinâmicos do resfriamento da Terra, da taxa de resfriamento da crosta terrestre comparado com magma. Aí dá. E cálculos termodinâmicos, né? Não leva em consideração o decaimento radioativo, que isso não se sabia na época, que o decaimento radioativo libera calor, mas muito calor, para a crosta terrestre. A Terra é muito... Se não tivesse decaimento radioativo, do urânio e de outros isótopos radioativos que existem na crosta, quando o urânio decai, ele libera muito calor. A Terra seria muito mais fria se não tivesse isso. A crosta terrestre seria muito mais fria. E outra coisa que não levaram em consideração foi o aquecimento da própria atmosfera pelo Sol, e que o Sol não aquece diretamente o solo, né? Aí já é tão direto assim. Mas levou em consideração só a temperatura média da crosta terrestre e se dissipando o calor, dissipação aleatória, para o espaço. Né? E isso levou a uma estimativa muito errada lá pelo pai do Lord Kelvin, que é o mesmo do zero absoluto, né? A história do negócio zero absoluto é bastante engenhoso, como ele chega ao zero absoluto sem precisar medir. Porque ele pegou um sistema químico, físico-químico, eu não me lembro qual foi que ele usou, e via como é que era a perda de calor. E considerou, por exemplo, a energia térmica. Na realidade, o zero absoluto é a temperatura que a energia térmica é igual a zero. Só foi colocar isso em equações, né? Energia térmica é igual a zero, qual a temperatura? Aí chega ao resultado, considerando a perda de energia térmica do sistema estudado. Então, aquele sistema estaria no zero, numa energia térmica zero. Então, como não existe energia térmica abaixo de zero, um valor abaixo de zero para a energia térmica, ela tem que ser zero, né? É o tipo de grandeza que não pode ser inferior, não ser negativa, né? Então, ele meteu lá na equação energia térmica igual a zero, qual a temperatura? E calculou. Deu menos 273 graus em relação à escala Celsius, em relação ao zero da escala Celsius.
Sim. E o que gera a evolução é essa variabilidade. Porque todos os indivíduos têm variabilidade. Então, houve uma mudança se aquela espécie tiver variabilidade e essa mudança não for favorável para a grande maioria, grande mesmo maioria, e tiver uns poucos indivíduos com uma variação fenotípica adequada a sobreviver no novo ambiente, eles sobrevivem e o resto é eliminado. Por isso, a ideia de seleção. Esses poucos sobreviventes ainda pertencem à mesma espécie, mas eles vão se multiplicar e gerar mais outras variações. Essa pode aparecer um indivíduo, começar a surgir um indivíduo incompatível em termos de reprodução com o restante, aí gera uma nova espécie. Se não, mas com novas seleções acaba aparecendo uma espécie diferente de tão ou indivíduos incompatíveis de reprodução. Então, aquela história dos tentilhões. Os tentilhões de Galápagos, cada ilha, como era diferente em termos de fonte de alimentação, como cada ilha tinha diferenças, então os tentilhões tinham bicos diferentes entre si, de acordo com a alimentação. Bico para quebrar nozes, bico para insetos. Inicialmente eu pensava que eram espécies diferentes, depois vi que não. Eram variações da mesma espécie, cada uma com uma adaptação, que não se usava essa palavra na época, mas uma com uma característica que permitia alimentos diferentes. E está aí uma coisa básica para a teoria dele. Então, o que leva a... Aqui... Espera aí. Vai travar agora, né? Porque é o último. Esse era o último lá disso aqui. Cadê? Aqui alguém está me atrapalhando. Deixa para lá. Desde que não me desconcentre, porque já teve caso de ela me desconcentrar. Bom, esse é o último slide. O documentário. Vou parar um pouquinho a apresentação aqui, peraí. Fica mais fácil para eu ir atrás. Seguinte, eu vou passar logo para vocês esse documentário. Aqui, peraí, um instante. Vou passar aqui no... Esse aqui. Ele tem 43 minutos, não ia passar agora por causa do tempo. Mas eu vou passar o link para quem quiser. Só vou colocar aqui. Maria. Vai. Pronto, desse.
aqui. Ctrl V. Aqui. Ok. É aqui. Eu vou começar agora aqui. Certo. Deve ser esse aqui. Que eu só estou mostrando a tela, se eu colocar para rodar aqui, vocês não vão ouvir nada, né? Porque ele tem que compartilhar de forma diferente na minha tela. A opção teria que ser aqui. Mas seria outra opção de compartilhar uma guia. Isso aqui, além de infância, etc. Eu acho, como qualquer documentário desse, como é muito mais biográfico, aquele de Galileu, ele é mais tem um pouquinho mais de profundidade, mas esses documentários biográficos, eles são para o grande público, né? Eu falei um bocado de coisa aqui para vocês, com um pouquinho mais de profundidade. Um pouquinho mais. Como não adianta estar... Dúvida agora se eu vou concluir a aula, que ele ainda tem um tempinho. Olha, só adiantando para vocês. Darwin, não só teve problemas, ele não só teve problemas, questão de religiosa, todo mundo fala isso. A maioria das pessoas falam isso, que havia muitas implicações religiosas na teoria dele, que é materialista, que vai contra a ideia de um Deus criador, que nós somos descendentes de macaco, seria muito de primata, né? Tem um primata, tem ancestral em comum, porque aí interpreta errado que é descendente de macaco, essa interpretação errônea, né? Mas isso é questão religiosa, certo? O problema de Darwin foi a questão científica. Como falei para vocês, não existia uma teoria genética adequada. A teoria genética que tinha na época, de hereditariedade, ajudava muito mais a teoria da seleção de Lamarck. Só com a genética, como é a mendeliana, é que se consegue explicar mais como é que seria a seleção ou a evolução a partir da seleção natural. E Darwin sabia que precisava de uma teoria de genética. Mas vamos ver que ele não consegue. Porque, de fato, Darwin tinha uma cabeça, um tipo de trabalho de naturalista. E a genética só surge mesmo a partir de um trabalho experimental, como foi de Mendel. E o Mendel sofreu. Na realidade, Mendel foi redescoberto no ano de 1900, tendo publicado em 1865 aquele trabalho dele. Darwin tinha o trabalho de Mendel na biblioteca, só que ele nunca nem leu. Realmente pouca gente leu o trabalho de Mendel ou deu atenção, por problema do próprio trabalho. Então, realmente, o Mendel não soube se expressar. Mendel tinha algumas características de personalidade complicadas. Porque o Mendel nunca foi membro da academia. Só para adiantar uma coisa para vocês, Mendel, você olha para a vida dele, chega à conclusão, esse cara foi um fracassado. E foi mesmo. Porque o que ele queria mesmo era ser professor de ciências, e não consegue.
de ciências. E não consegue, porque não consegue passar nas provas que ele tinha que passar para obter a autorização lá na Áustria para ser professor de ciência. Não tinha. Ele foi estudar na universidade, voltou para a universidade, foi para a Universidade de Viena e não consegue. E não conseguiu aprovação. Foi mais mas ele não conseguiu a aprovação. A vida que ele conseguiu levar foi no mosteiro. Ele já era monge. Por quê? Ele era filho, uma vida totalmente diferente de Darwin. Ele era filho de agricultores, camponeses, muito frágil, etc., muito míope, muito... ou seja, porque ele era, como criança, era um nerd. Como ele era muito bom nos estudos, etc., né, e muito pobre, foi mais fácil para ele, na cidade do interior lá da Áustria, Brno, nome da cidade, né? Bem pertinho da República Tcheca. Foi mais fácil para eles entrar para um seminário. Foi muito mais falta de opção. E dentro do seminário, ele começa a dar aula, etc., porque ele não servia para pregação. Por isso ele era um monge mesmo. Pois bem, pode sair. Ainda tem um tempinho. Só vou falar umas curiosidades sobre... que eu vou recapitular de Mendel, contextualizar a vida dele. Olha, então, ele não era um membro da academia, não era ligado à universidade, ele não tinha condições de se sustentar. Porque quando ele foi dar aula, que era como professor substituto, para ele se efetivar, ele foi licenciado, digamos assim, como monge, no mosteiro agustiniano dele, no mosteiro agustiniano. E foi licenciado, foi dar aula como substituto, mas ele não podia ser efetivo, porque ele não tinha um diploma universitário mesmo. Ele era formado no seminário. Ele foi dar aula de ciência, porque ele queria... E foi para a universidade, para obter certificado, para a Universidade de Viena. Estuda uns anos e presta a prova para ser professor de ciências. Ele é reprovado em botânica e em zoologia, porque ele não conseguia aprender sistemática, taxonomia. Ele não conseguia aprender aquilo. Ele tinha uma cabeça de experimentador. Nisso, era bem diferente de Darwin. Darwin tinha aquela cabeça de naturalista e ele... Não, eu provo que no passado na prova ele foi reprovado, até por conta do temperamento dele. Ele era muito nervoso. Ele acabava não passando na prova mas também porque ele era nervoso. Ele era excessivamente tímido. Ele também acabava, mesmo estudando direitinho, certo? Mas na hora da prova ele ficava tão nervoso que errava. Ele ficava tão nervoso que errava, né? E ele não passou em taxonomia, porque não entrava na cabeça, porque justamente ele ficou admirado, porque um dos professores dele, lá em Viena, foi o físico Doppler, do efeito Doppler. Era nerd, míope, tímido, feio, baixinho. Olha, ou seja, a vida que ele pôde levar foi uma vida de monge. Foi uma vida de monge, quieta. E como? Vocês vão ver. Revolução. Eu acho que ele era baixinho mesmo, baixinho, não tenho certeza, mas acho que era assim, baixinho, era pequeno, foi uma vida de monge. Então, as ervilhinhas dele foram 8 anos de trabalho. Agora, isso ele tinha como... Ele era um experimentador. Ele queria fazer experiência com
seres vivos, certo? 8 anos com ervilha. Foi o trabalho de 8 anos aquele que ele publicou, para não obter o reconhecimento. Olha, ele só obtém o reconhecimento. Vocês vão ver o trabalho que ele fez. Ele era muito meticuloso. Justamente essa mentalidade nerd dele, ele é aquele cara muito meticuloso, muito zeloso, muito criterioso, organizado. Ele era extremamente organizado. Então, aquela coisa, né, de ter controle, o grupo de controle, grupos tanto é que ele ficou um tempo selecionando variantes de ervilha que fossem puras, que o cruzamento delas só gerava aquele tipo de indivíduo, por exemplo, com arte longa. Selecionou, essa aqui só dá arte longa. E selecionou que só dava arte curta. Aí cruzou as duas. O que aconteceu? Pela genética da época, que era a genética pela teoria da época, que era que até aceita por Darwin, era para ter indivíduos intermediários. Do mesmo jeito que um africano com um europeu dá um mulato, né? Dá um indivíduo intermediário. Não. Ao invés de ele obter tudo com artes intermediárias, o cruzamento de arte longa com arte curta deu tudo, se não me engano, arte longa. Agora eu não me lembro qual é o recessivo. É o conceito de dominância e recessividade. Começa aí. Que aparece uma só característica, um só caractere. O outro fica mascarado, mas o outro aparece nas seguintes, gerações seguintes. Começa a aparecer, e isso ele quantificou em termos estatísticos, percentual. E assim foi o revolucionário trabalho dele, que ninguém entendeu. Mas aí tem outras coisas que também contribuíram para ninguém aceitar o trabalho dele. Se fosse Darwin que tivesse feito, teria sido aceito. E publicado em inglês, e não em alemão, cheio de tabelas. Se fosse Darwin teria tido a capacidade de se expressar. Mas Darwin jamais pensou em fazer esse tipo de experimento. Darwin jamais planejou esse tipo de experimento, porque justamente Darwin era também nerd, né? Era um nerd. Estou falando que a mentalidade de Darwin era diferente. Aí Darwin, totalmente diferente. O Davi pode dizer que Darwin era nerd, mas era uma mentalidade tão diferente da porque Darwin era um naturalista. É a observação e procurar o que há em comum em todos eles. E também essa história, Darwin era rico. Também do mesmo jeito do Lavoisier, Darwin era rico de pai, mãe e mulher. Pai, mãe e mulher. Né? E a questão. Mas Darwin, por exemplo, nunca lecionou numa universidade, não era ele entrou no meio acadêmico a partir das publicações, dos livros. O Diário do Beagle, que ele publicou logo depois da volta para a Inglaterra, eu disse para você que já era uma celebridade durante a viagem, porque o professor Henslow, o professor dele, divulgou o que ele estava coletando. Espécies que ninguém conhecia, espécies novas. Quando ele chegou lá de volta na Inglaterra, ele já tinha, digamos assim, um trabalho, e com 27 anos, já reconhecido. E depois ele publica A Viagem do Beagle, que é o diário dele, a partir dos diários, né? Vira um best-seller. Vende pra caramba. Ele começa a publicar artigos de história natural, dos trabalhos que fazia. Inclusive, teve uma época da vida dele que ele foi o maior especialista mundial em cirrípedes, que são as caracas marinhas, aquele crustáceo que adere no tronco, se adere no porto, se adere em navios, né? Aqueles que se colam ali, aquelas cracas. Ele é o maior especialista mundial naquilo.
Se concentrou naquilo para não estar pensando em teoria da evolução. Mas a teoria da evolução dele tem muito disso do quê? Tá? Tentar um princípio unificador, mas de uma forma bem diferente de um pensamento organicista. Certo? Então, era muito diferente. Vocês vão ver que a vida dele era muito de medo, muito diferente. E a questão que, para ele viver, ele teve que digamos assim, ser monge e se instalar por lá mesmo. Então, nunca casou. Enquanto Darwin casou, teve 10 filhos, né? Para se sustentar, não precisava nem trabalhar, era a renda da família. Mesmo ele não sendo um professor de uma universidade, ele trabalhava em casa, numa casa de campo. Então, Darwin tem isso na história dele, que ele... Darwin trabalhava porque ele queria. E que, se ele quisesse, ele vivia como playboy. Darwin trabalhava realmente porque gostava, porque queria. Paixão. Vamos, já deu meio-dia, eu vou parar a gravação. Vou começar aqui a parar a gravação.